basicamente vai ser eu contando como foi, o GOT. Eu queria ter preparado mais coisas também, mas aí eu engoli tudo no fim do semestre, então... tem bastante coisa. Mas é que tinha muita foto que o pessoal postou do GOT, aí eu nem consegui garimpar tipo, todas as fotos para vocês. Mas a ideia era compartilhar como foi o GOT desse ano, que foi na China, foi em Shenzhen. E aí eu vou falar o que eu gosto, enfim. E aí falar como foi a experiência. O GOT é a sigla do Gathering for Open Science Hardware, que é esse encontro que começou em 2016, que de acordo com o manifesto do GOT, que é um documento que eles vêm construindo desde então, é isso aí que está escrito, essa comunidade global diversa que trabalha para aumentar o acesso, proporcionar o acesso às ferramentas científicas abertas. A primeira vez foi em 2016, e aí ele aconteceu lá na Suíça, no CERN. E aí meio que foi um pessoal se juntando e falando, quem será que mexe com Open Science Hardware, tipo hardware aberto e ferramentas open da ciência no mundo. Aí tentaram achar essas pessoas, deram uma organizadinha e foram lá para a Suíça. Aí eles fizeram no CERN porque um dos professores, que é um acadêmico e tal, mas que mexe com isso, que é suíço, ou é francês, não lembro, trabalha no CERN, inclusive, ele falou, vamos fazer aqui. Aí o pessoal que pôde foi pra lá. Nesse ano, eu acho que foram tipo 50 pessoas, de vários, acho que chegou a ter gente de todos os continentes. E aí, desde então, aí 2017, teve a segunda edição, tipo, o segundo ano do GOT, que foi no Chile, em Santiago, aí foi na PUC. E aí foi lá porque lá eles têm um centro de inovação também, tem um professor de lá que chama Fernando Federici, que trabalha com SimBio, inclusive. E faz parte até daquele projeto que agora acho que deu uma morrida, mas que era o Synthetic Aesthetics, que fazia umas coisas de bioarte com SimBio. Ele é professor da PUC. E ele fez o doutorado em Cambridge com o pessoal que trabalha, alguns deles são organizadores do GOT, inclusive, eles trabalham com SimBio de planta, se eu não me engano, em Cambridge, na Inglaterra. Aí ele falou, então 2017 foi lá na PUC, no Chile, que é linda, inclusive, aliás, é muito legal a PUC do Chile. Aí eu fui ano passado também. Aí nessa época eu fui, era o ano que eu tinha participado do AGEN, eu nem estudava aqui ainda, era aluno da... foi o ano que eu vim pra cá. E aí eu levei, tipo, pra mostrar o que a gente tinha feito no hardware do AGEN de 2016. Que era centrífuga e cuba de eletroforese, uns rolês que a gente fez com o pessoal lá, o Bruno, o pessoal do Hardware Livre. Aí meio que eu fui nesse negócio porque a Rita apareceu com um link, aí ela, não sei de onde ela achou, mas ela acha muitas coisas aleatórias. Então ela falou, mandou pro Bruno, mandou pro pessoal do Hardware Livre, falou, tem esse rolê aqui de Hardware Livre, se inscrevam. E aí mandou pra mim, e eu me inscrevi, e aí eles aceitaram e tipo eu fui. E foi muito assim, nem sabia que existia, nem sabia direito o que era, eu sabia que era de Open Hardware, mas foi muito, muito legal. E aí, esse ano, depois eu volto aqui, ele foi lá em Shenzhen, nessa universidade que chama Tsinghua University. Eu não conhecia, eu não sabia que existia, e aí quando eu fui pesquisar eu descobri que é tipo a melhor universidade da China. E aí eu descobri que a China tá tipo investindo pra caralho em educação também, e aí eles estão com umas universidades muito boas. Tanto que esse ano a Tsinghua, acho que era a 22ª de acordo com o THE, né, o Times Higher Education, 22ª no mundo. Uma melhor da Ásia, enfim. Então parece que a China tem as bizarrices, mas eles estão investindo também, tipo, em coisas que assim, né, estão sendo reconhecidas também por essas métricas aí que a gente usa de referência. E aí dentro da Tsinghua, eles criaram esse Open Fiesta, que é onde exatamente foi o GOT, que significa esse Open Faculty for Innovation, Education, Science, Technology and Art, tipo tudo. É uma faculdade aberta para inovação, tecnologia, educação e arte. E aí eu acho que existe desde 2016 também, como se fosse, eles criaram como um departamento dentro da Tsinghua, e aí eles têm programa de pós, mestrado e doutorado, e residências artísticas e residências científicas para fazer projetos dentro desse departamento, tudo alinhado com a filosofia do Open Source. Então, Open Software, ou Open Hardware, ou Open Bio, tanto que tem várias pessoas que foram fazer uns rolês de biologia sintética
Eu não sei se eles já chegaram a ter um time do Aiden na Tsingua, mas lá no GOST tinha muita gente que participou do Aiden também. Hã? Acho que tem. Participar, né? E aí é muito legal, porque dentro, esse Open Festa é um departamento e tal, eles ficam... Esse campus da Tsingua, ele é um campus só de pós-graduação. Porque o campus principal, que tem os cursos de graduação, fica em Pequim, e aí em Shenzhen eles fizeram esse campus de pós. Aí eles têm uma caralhada de lab, e aí abriram esse departamento. Aí esse departamento tem tipo tudo. Tem tipo um Fab Lab, com cortadora laser, impressora 3D, blá blá blá. Aí tem um Wet Lab também, com tudo, tipo, tudo. Fluxo e centrífugo e autoclave, tudo de biomol, enfim. E 1000 salas de conferência, então tipo, eles fazem tudo. Tanto a parte de fabricação digital, prototipagem, o pessoal que faz curso lá ou faz as residências. Eles dão disciplina de biomol, disciplina de biomol, biodesign, bioarte, os rolês bem interdisciplinares, que é a proposta deles. E aí, isso é uma das coisas que está escrita no manifesto do GOSH. Tá vivo? Isso é uma das partes que está escrito no manifesto do GOSH, que é a principal justificativa, né? Por que fazer um movimento que se propõe a juntar pessoas no mundo? Porque a ideia é mais essa, né? É ter um encontro anual, mas é formar uma rede de pessoas que estejam sempre se comunicando e que trabalham com open hardware no mundo. E pra gente acho que faz muito sentido estar escrito aí, que é porque hardware é uma parte vital do processo científico como um todo, mas infelizmente geralmente ele é um limitante, né? A barreira em que muitos batem. É por isso que esse movimento se propõe a resolver esses problemas com design aberto. Aí, from everything, né? De microscópio até biomateriais, até espectrofotômetro, espectrômetro, sensores e tal. E aí lá tinha umas coisas muito legais, tipo, em todas essas áreas. Aliás, até esqueci de trazer, porque eu tô bem louco, mas eu comprei um espectrofotômetro de Lego, que é muito legal, aliás. E aí, tipo, então tem, tipo, tudo. Esse cara que tá aí, ele é da Inglaterra, ele é pós-doc, que tá falando pro Renan, ele é pós-doc no laboratório do professor que chama Richard Bowman, que trabalha só com Open Science, fica no departamento de física na Universidade de Sussex, se eu não me engano. E aí eles fazem de Open Software a Open Hardware, Open Bio eles não fazem nada quase, mas é tudo hardware e software. E aí ele especificamente levou uns microscópios e tal, que eles têm feito e tal, e apresentam lá. Aí a Tsingua, beleza. Aí isso aqui também dentro desse Open Festa, que era esse departamento, que foi feito lá pela Tsingua, junto com esse CLIP, que é o Centro de Pesquisa Interdisciplinar, que surgiu também há pouco tempo em Paris. Aí quem abriu esse CLI tem uns professores principais, que são acadêmicos, e aí que estavam interessados nesse rolê de Open Hardware, de Open Source. A maioria deles são belgas e franceses. Um deles é o que trabalha no CERN, que ajudou a organizar a primeira edição do GOSH lá no CERN. E eles falaram, vamos criar aqui um instituto. É um instituto independente, mas que é ligado com várias universidades, inclusive se ligou com a Tsingua para fazer intercâmbio de alunos. Então tinha muita gente da França e da Bélgica que estava lá nesse departamento fazendo estágios e projetos e coisas enquanto o GOSH estava acontecendo. Eduardo, só uma dúvida. Integralmente o GOSH, como essa universidade que você disse, é integralmente financiada qual é o nome mesmo? É integralmente pública ou tem investimento privado? A universidade da Tsingua, como a maioria das universidades, pelo que eu entendi na China, a universidade em si é dinheiro público, basicamente, e aí tem lá mas aí tem muitos institutos que recebem dinheiro de empresa. Mas o GOSH, enquanto uma organização, que não é uma organização, né, enquanto encontro, o dinheiro eles sempre arrecadam de todas as instituições que são parceiras. Então, tipo, a universidade, eles conseguiram um pouco de dinheiro da universidade que ia hostear, que era a Tsingua, para levar algumas pessoas que não tinham como pagar para ir, por exemplo. E aí outras organizações, inclusive uma organização que chama Public Lab, que é tipo uma ONG americana, que trabalha com Open Hardware, e eles trabalham com Community Based Science, eles que também custearam a maior parte das coisas. Então vem dessas organizações independentes, assim. Mas a universidade, ela é estatal, né? Como a maioria das todas as universidades da China. Esse centro aí, por exemplo, em Paris eu já não sei. Ele tem parcerias e tal, mas eu não sei de onde que vem o dinheiro dele, por exemplo. Mas que esse centro é um dos lugares que está um polo interessante de coisas open, porque eles criaram bastante programa de pós
E aí eles criaram, eles têm muitas disciplinas em convênio com as universidades da França e da Bélgica, com essa proposta de dar disciplinas interdisciplinares e de incluir no currículo a filosofia do open source também. Então tinha várias pessoas desse instituto, que são alunos que fazem projetos com open, coisas que estavam lá no GOST também. Esse, eu nem sei se dá para enxergar, mas esse era o programa do GOST. Então eram 4 dias, basicamente, de quarta a sábado, foi em outubro. Aí, a maior parte do programa, que vai estar escrito ali, são unconference sessions. Aí essas unconference sessions, podia ser qualquer coisa. Então, boa parte dos horários podia ser qualquer coisa. Não era exatamente uma palestra, mas geralmente eram umas discussões abertas. Era tudo muito horizontal, tudo absolutamente horizontal, na verdade. Então, dificilmente tinha alguém palestrando, alguém falando, era tudo discutido em conjunto. Quando não eram essas unconference sessions, geralmente cada dia eles começaram com uma talk de alguém interessante. Aí teve uma mulher que foi falar do Kickstarter, para dar dica de financiamento coletivo, dar dica de crowdfunding, enfim. Eles levaram essa mulher para falar. Uma outra pessoa que foi falar é de uma empresa que chama Seed, que é uma empresa que o modelo de negócios deles é totalmente baseado em open hardware. Eles são de Shenzhen. E aí eles trabalham muito com circuito impresso, aparentemente. E tudo eles disponibilizam, mas eles construíram a empresa toda em cima disso. Parece que está dando super certo, em cima de open hardware. Então os designs são todos abertos, mas eles não é por isso que eles não conseguem vender, enfim, tem bastante mercado. Não lembro quem falou nos outros dias. Teve um outro dia que quem falou foi um cara da X Factory, que é um Fab Lab gigantão que tem lá em Shenzhen, que é independente, mas que é ligado, meio que faz parceria com todo mundo, que era muito legal. Que era um rolê enorme assim, com milhões de impressoras 3D de todos os tipos e tamanhos e milhões de cortadoras a laser, e aí muita gente, não necessariamente das instituições, fazia muitos projetos. E essa X Factory se propõe a ser um lugar para sediar projetos de Community-Based Science também. Então eles pegam pessoas e falam, vamos ensinar vocês a usar essas ferramentas. E aí fica aquela história de o que você quer resolver? Sei lá, poluição. Aí tem 1000 projetos que as pessoas propunham dos seus bairros, por exemplo, e aí eles iam lá para fazer as ferramentas e fazer a pesquisa para como eles resolveriam aquele projeto usando ciência de verdade e open hardware. É bem interessante. Mas a maior parte do GOST eram essas unconference sessions. Aí, num dos dias, estava rolando também a Maker Week lá de Shenzhen. Então, várias pessoas do GOST foram falar. Tinha umas coisas bem legais também na Maker Week. E aí, eles meio que fizeram nessa data, que eu acho que era para já dar o overlapping com a Maker Week. E aí, uma das propostas, assim, tudo que era discutido em todas cada unconference, cada sessão que tinha alguém que anotava, tinha alguém que registrava, e para ser tudo uploadado num GitHub, tipo um GitHub, que é o GitLab. E aí a ideia é alimentar um documento que eles criaram ano passado, no GOST do ano passado, que é o GOST Roadmap. Foi um documento que começaram a fazer no GOST 2016, aí finalizaram no ano passado, que seria quais as diretrizes para qualquer pessoa que queira usar open hardware para a ciência no mundo, como fazer isso. E aí fizeram esse roadmap, esse guia. E aí disponibilizaram. E aí uma das ideias desse ano era continuar implementando o roadmap. Uma das propostas que está nesse roadmap era o que a gente precisa fazer para tornar o open hardware ubíquo, que é ubiquitous, até 2025. Para, em teoria, que todo mundo conseguisse ter acesso ao open hardware para a ciência até 2025. Eu coloquei umas coisas do roadmap aqui para vocês. Isso era uma parte das pessoas, porque nessa foto aí já tinha umas pessoas que tinham precisado ir embora. E tinha umas pessoas que ainda não tinham chegado. As pessoas da África, especialmente, tiveram muito problema para chegar. Eu não sabia, mas é muito difícil você sair da África, aparentemente, depender. Então, o pessoal, tinha muita gente de Gana que foi, tinha gente da Nigéria, tinha gente de Serra Leoa, tinha gente de Camarões. E todas essas pessoas, aparentemente, que eles queriam, para eles pedirem o visto da China, eles precisavam, não bastava uma carta de convite, eles precisavam de um negócio, uma carta de um consulado. Era um rolê muito burocrático para eles conseguirem sair dos seus países, assim, era bizarro.
Não, é que tava trocando uma ideia com a Ellen Jorgensen lá no Aiden, tá ligado? Do Gene Space. Aham. O Gene Space na real acabou e agora virou Biotech Ah, Fault Borders, virou um outro. Mas continua a mesma ideia, né? Tipo, tá tocando. E aí ela falou que ela tava querendo apoiar uns projetos globais, assim, de tipo, de Open Lab, de Community Lab. E ela mencionou a África Subsaariana, especificamente acho que o Quênia, sei lá. Mas você sabe se tem algum bagulho tipo de gente querendo fazer do-it-yourself bio labs, assim, tipo, que tava tem. lá ou não? Pelo menos o que gente que tinha lá tinha gente Mas interessante. da África também, Da África tipo, também. biolabs. Da África também. Porque tem um. Não vou lembrar o nome agora. Mas esse cara lá da Inglaterra, que faz os microscópios, trabalha com Open Hardware, ele começou a fazer umas coisas em Gana, junto com o pessoal em Gana. E ele ajudou a montar um Fab Lab que tem em Gana. E agora eles estão querendo fazer. Eu não sei se eles já começaram, mas o cara que estava no GOSH, que é de Gana, falou que eles queriam fazer coisas com Symbio. Pra X coisas, assim. Sim, tá. Poluição da água e whatever, assim. Então eles tinham muita coisa que eles queriam fazer. E aí um dos problemas que ele estava falando, esse cara de Gana, é quão difícil é importar qualquer coisa científica ou produto químico, não precisa ser nem biológico, assim, pra Gana especificamente. Porque eles não têm legislação de acordo com ele, não sei se é bem assim. E aí, tanto que uma das organizadoras do GOSH, que ela é pesquisadora de Cambridge, que trabalha com simbio de planta, eles estão vendo se eles... Ela está tentando fazer um esquema para ela doar reagente da universidade dela para eles fazerem os rolês, porque eles não têm nada, tipo de biomol, enfim, para fazer. Mas eu posso até ver o nome, tem o nome depois de todo mundo e tal. Beleza. O pessoal querendo fazer uns rolês com simbio, assim. Da hora. Eu lembro de Gana, não lembro se... Quênia tinha gente também, mas eu nem cheguei a conversar com o pessoal de Quênia. Tinha bastante gente de Gana. Esse ano, inclusive, rolou tipo rolou um OSH em Gana, que era Open Science Hardware na África, e foi sediado em Kumasi, em Gana. E aí parece que se juntou bastante gente da África subsaariana justamente para discutir isso. Porque para muitos, pelo que eu percebi, é a única alternativa, tipo, Open Hardware, assim, tanto dentro das universidades, assim, dependendo, é bem difícil o acesso. Aí aqui está uma parte das pessoas, a princípio eles falaram que tinha gente de 34 países, mas quando chegou no final já tinha chegado mais gente, aí tinha gente de quase 40 países, assim, que foi pra Shenzhen. Tinha 200, mais ou menos, pessoas que foram aceitas, não, 100 foram aceitos, e aí, sim, fora o pessoal da organização, acho que nem todos conseguiram ir. E aí os backgrounds eram bem diferentes, isso era muito legal também. Algumas das instituições eram essas, mas tipo, tinha várias outras instituições. E aí essa troca era bem legal, porque uma das coisas que eles se propunham quando eles fizeram a inscrição, o pessoal aplicou para ir, era que eles queriam que fosse mais diverso, tipo, em relação a gênero, em relação até, acho que, orientação sexual, em relação a ter pessoas de todos os continentes. E eles direcionaram o dinheiro que eles tinham. O pessoal que organizou o GOSH tinha, eu acho que tipo $60 mil que eles conseguiram para pagar passagens de quem não conseguisse. E aí eles direcionaram isso para, a princípio, para quem não tinha apoio institucional. A maioria, na verdade, não tinha apoio institucional. Mas quem não tinha de jeito nenhum, eles custearam para o pessoal ir. E aí, tanto que, aí essa mulher aí, a Shannon, ela é uma das organizadoras, ela trabalha nessa organização que é o Public Lab, que é americano, que faz ferramentas open para Community-Based Science. Esse Public Lab começou fazendo umas ferramentas open para mapeamento, tipo, com balões e tal, e ficar verificando qualidade da água. Aí depois eles começaram a criar outras coisas, aí eles vendem uns kits e tal, tanto que o espectrofotômetro que eu comprei, eles que fizeram. E aí eles vendem a tipo $20, eu acho. Nesse caso, o espectrofotômetro de Lego, assim, que é super legal. Aí, esse documento que eu tinha falado, que até hoje é o principal produto mais palpável, vamos dizer assim, do GOSH, que era a proposta de criar esse roadmap, esse guia. E agora ele continua sendo atualizado. Então, depois que rolou o GOSH desse ano, a ideia é acrescentar informações interessantes e aí relançar esse roadmap. Ele é dividido em 3 partes, que é Learn, Support e Grow. E aí ele gira em torno desses 3 núcleos. Como que você aprende, como que você apoia o Open Hardware e como que você pode expandir iniciativas de Open Hardware. E aí, entre outras coisas, ele tem essas ações que ele explica. Tipo, como que você
vai atrás de suporte institucional e financeiro. Como que você atinge as pessoas e mostra os aspectos-chave de Open Hardware para a ciência. Como que você envolve pessoas da comunidade. Como que você usa resultados de pesquisa colaborativa num meio acadêmico. Isso era uma coisa interessante, porque tinha muita gente lá que gerava resultados muito interessantes, só que não conseguia apoio institucional, por exemplo, porque não estava dentro daquele modelo do script acadêmico, tipo, não publicou um paper, sei lá. E aí uma das coisas que o Roadmap se propõe a fazer é dar uns guidelines de como pessoas que fazem essa ciência com a comunidade conseguem também buscar apoio, se preciso, em instituições ou universidades, principalmente. Para tentar fazer essa ponte de academia, para não ficar um rolê tão... Porque tinha muita gente que fazia muita coisa com Open Hardware, só que sempre fica aquela coisa meio underground, assim, aí a pessoa nunca conseguia sair daquilo, nunca conseguia expandir, nunca conseguia ganhar mais credibilidade, enfim, por mais que tivesse uns resultados interessantes. E programas de mentoria, enfim, outras coisas. Esse roadmap é bem legal, ele tem acho que 160 páginas, se não me engano, ele é bem bonitinho e tem umas dicas bem legais, desde financiamento até aspectos práticos, quem quer fazer projetos com Open Hardware. Aí eu peguei alguns exemplos, tipo, não é nem perto de tudo que tinha lá, eu também nem consegui digerir ainda tudo que tinha lá, tinha muita coisa. Esse era um exemplo que a foto estava muito escura. Mas desse microscópio que o cara lá, o professor da Inglaterra, de Sussex, Universidade de Bath, junto com o Sussex, fizeram. O microscópio é todo impresso em 3D, aí tem uma câmera e uma Raspberry, e aí eles usam um motorzinho de passo, tipo um motorzinho de 3D mesmo, para fazer o chariot, a mesa do microscópio. E um para fazer o foco. E aí ele fez uns módulos também feitos na impressora 3D que se acopla para fazer fluorescência. Você coloca um Vzinho, se fosse caro, né? Faz a fluorescência. E aí tem uma telinha do lado para fazer o módulo que está visualizando. Eles até chegaram e publicou num paper e tal, mas ainda assim é tudo aberto. Enfim, esse professor especificamente faz muito isso. Ele faz uns designs ou umas ferramentas, aí eles publicam e tal, porque ele é um acadêmico, mas fica tudo aberto. Outro rolê legal que tinha lá era esse Prometheus Science, não sei se vocês já ouviram falar. Eles fazem coisas com Open Hardware, ele surgiu para fazer ferramentas open de neurociência, porque o André, que é brasileiro inclusive, que é um dos fundadores, ele sempre trabalhou com neurociência. Aí ele começou a fazer coisas com neurociência, tipo, começou meio com microscopia também. Aí ele foi atrás de fazer ferramentas abertas para as coisas que ele fazia no lab dele. Aí ele começou a desenvolver com Prometheus, aí ele tem a sócia que é a Karen, eu acho que ela é alemã, mas eu não tenho certeza. E eles também fazem esse esquema, eles têm uns designs legais, assim, eles fizeram uns microscópios abertos, aí eles publicaram em paper mesmo, aquela coisa tradicional, mas os designs são todos abertos. Aí hoje o que eles fazem é tanto criar essas ferramentas e lançar kits, enfim, deixar isso disponível. O André especificamente, ele faz muita coisa com a África. Ele começou porque a universidade dele tinha algum convênio, e aí ele começou a fazer workshops. Aí ele ia para Gana, especificamente em Gana, e dava esses workshops. E aí ele é uma das pessoas que começou a fazer essa ponte, especificamente com o pessoal da Kumasi Hive, que é um makerspace que tem em Gana. E aí depois ele começou a ajudar o pessoal lá, com demandas, a fazer com Open Hardware. Aí hoje ele está na Inglaterra, ele estudou no IBM, inclusive, há muito tempo. E aí esse começo desse ano, o Mozilla lançou uma chamada aberta para pessoas submeterem projetos com Open Hardware. Não sei se era só hardware ou se era Open Source. Eu sei que ele ganhou esse grant. Open Source geral. Né, geral. Ele ganhou esse grant. Aí agora o que ele está fazendo, eu não lembro se era só isso, mas o que ele me falou, pelo menos, que foi o que ele falou para o Mozilla, ele está fazendo um mapeamento mundial de demandas de Open Science Hardware e como as pessoas estão suprindo essas demandas. Então, o que o mundo mais precisa? O que as pessoas mais fazem em equipamentos usando hardware aberto para a ciência? Sei lá, são microscópios? São espectrofotômetros? Quais são as demandas? Aonde estão essas demandas e como que as pessoas estão suprindo essas demandas? É bem legal, ele tem uns dados bem interessantes que ele está gerando. Só uma dúvida, eu sei que na China, por exemplo, comprar componente eletrônico é infinitamente mais barato do que comprar no Brasil. E aí eu gostaria de saber se tem alguma maneira da gente conseguir focar
sei se isso responde, mas muitas pessoas que eu conversei que estavam lá no GOST, tipo o menino que dividiu o quarto comigo, ele era do Nepal, por exemplo. E o Nepal é perto da China, tanto que muita gente do Nepal vai sempre pra China. E ainda assim ele falou que se você quiser importar qualquer coisa, é absurdamente caro, é inclusive muito mais caro que aqui. Então, e aí tinha várias pessoas que relatavam esse mesmo problema, não sei se é isso que você está perguntando, tipo, é muito difícil para elas terem acesso a esses componentes. Eu tentei fazer a incubadora, na época, foi 2015, quando ainda descobri o hacking, tentei programar o negócio do Otto, a incubadora de Petri, e aí eu acabei quebrando alguns componentes, tudo mais, eu tive que repor, né? Aí eu fui começar a comprar componente que lá fora custa centavos, aqui custa reais, por exemplo. Enquanto a telinha de LCD, por exemplo, tem lugar que custa $1, aqui custa 30. Por exemplo, a Raspberry Pi, por exemplo, lá fora paga R$5, aqui a gente paga 300. É absolutamente caro. É o que eu sei, por exemplo, o Bruno que está fazendo, que mexe com isso, ele compra da China, as coisas rolês direto. Vai demorar muito para chegar, mas vem bem mais barato. Só que ainda tem taxa de crédito, tem taxa, assim, tem imposto, mas é mais barato um pouco do que comprar aqui. Compensa, mas demora bastante. Para comprar aqui eles estão tendo mais ou menos o mesmo problema e ainda O Bruno, por exemplo, que eu sei que eu falei com ele, tem comprado muita coisa direto da China. Eu conheci um cara que inclusive que é brasileiro e que estava lá e que ele tem uma empresa que faz importação e exportação de componentes, não só componentes, mas equipamentos em geral, eletrônicos em geral. E aí ele tava, eu não tive muito tempo de conversar, então ele tinha, eu até queria ter conversado mais porque ele tinha uns insights assim, umas informações que eu não sabia sobre essas burocracias. Mas tem um pessoal que tá dando uns jeitinhos assim, mas em geral é bem mais caro comprar aqui. E pelo jeito não é só aqui, porque muita gente lá tem o mesmo problema. Principalmente na Ásia, países tipo Uzbequistão, Nepal, Uzbequistão, América Latina e África. Era bem difícil. Aí, esse é Prometheus, beleza. E aí tem, se vocês quiserem depois dar uma fuçada, o site deles tem uns designs bem legais, de uns microscópios, umas coisas com microfluídica também interessantes. Eu também não manjo nada de microfluídica, né, mas são os dois. Aí esse é o André e a sócia dele, que é a Karen. E aí eles, os dois tinham carreira acadêmica, meio que ainda tem, mas aí eles começaram a ir para esse rolê de fazer uma empresa, enfim, usando Open Hardware, Open Source. Esse aqui é um print da página desse CRI, que é um dos centros que parece que está liderando várias coisas com Open Hardware, não só Open Hardware, mas Open Source no mundo. Ele é em Paris, e aí a ideia dele, e pelo que eu entendi, é realmente ser essa ponte. Então, eles têm tanto o acadêmico padrão, de mestrado, doutorado, uma disciplina de graduação, quanto coisas mais, tipo umas residências artísticas e umas iniciativas independentes que eles parecem que tem certos editais que eles abrem para suporte, para apoiar essas iniciativas independentes. Que me parece que é um modelo que pode ser interessante, né? Porque aí você fica meio ali, você consegue fazer uma ponte da academia, empresa e iniciativa independente, assim. Tinha vários alunos desse instituto lá, desse centro, e tinha um dos professores, que eram dois professores, eu acho que estavam lá no GOST também. Todos eles eram as pessoas em geral, um pouco acho que o clima da conferência tudo era muito horizontal, então todo mundo era muito aberto, todo mundo conversava com todo mundo, e era até meio frustrante porque nos 4 dias não dava tempo de falar com todo mundo que você queria falar. Mas a proposta do GOST é mais essa, que é fazer esse networking, então você pega contato de muita gente, aí o GOST acaba unificando todo mundo no fórum deles. Se você precisa, depois você consegue contatar essas pessoas. Com quem eu conversei mais especificamente é uma mulher que é americana e ela é muito engraçada, inclusive. Ela é bióloga, daí ela fez mestrado, fez doutorado em tipo Biomol em Washington, nos Estados Unidos. Aí ela foi para a Suíça coordenar um lugar que chama Aquarium. Aí lá nesse Aquarium ela é tipo supervisora de projetos. E aí eles fazem os rolês com do It Yourself Biology, Biomol e Symbio com a comunidade, assim, e ela coordena isso, por exemplo. É tipo um wet lab aberto, assim, tipo.
tipo um modelo, eles seguiram um modelo que tem na Vax Society, lá em Amsterdã. Ela tem um negócio que ela criou, que chama, ela e esse pessoal do Aquarium criaram, que chama, era um rolê de danos ao genoma. E aí eles dão uns workshops pra você fazer, tipo, sei lá, uns micronúcleos da célula da sua bochecha. Tem um fundo lá, mas eles fazem uns rolês bem biocel e biomol pra comunidade. Tanto workshops quanto orientar pessoas que queiram fazer projetos usando essas ferramentas e esses conhecimentos. Assim, é bem parecido com o que eles fazem na Vax Society mesmo. Esse ano acho que não tinha ninguém da Vax Society lá, até onde eu me lembro. Outra pessoa que eu conversei bastante é uma mulher da Argentina, ela é da Universidade de Buenos Aires, e ela é socióloga, mas ela tá fazendo doutorado em tipo antropologia da ciência, ela é tipo a Clars. E aí ela tá fazendo um estágio nesse CRI agora, e o doutorado dela é basicamente fazer uma leitura e um levantamento do movimento Maker e da filosofia open source, open hardware para as ciências naturais no mundo, como que tá isso. Ela é argentina, a gente conversou bastante, ela tem muito contato com o pessoal especificamente da América Latina. Especificamente da América Latina tinha o PR Padilha, que é do Peru, que está fazendo uns rolês com o Simbio lá também, que está envolvido bastante com o Aiden. Tinha outras pessoas da Argentina, que estão tentando fazer uns projetos e tal, mas parece que a coisa está muito feia na Argentina, então tá bem sofrido. Tinha do México, tinha bastante gente, tinha Minerva, mas tinha mais gente. Ah, da hora. De onde mais que tinha? Pera. Que eu conversei mais, eu acabei conversando mais com o pessoal de BioArt. Uma das pessoas que estava lá era Mary Magic, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Que ela é bióloga / artista de formação e ela faz coisas com bioart. Aí eu aproveitei para conversar com ela, porque eu e a Rita, a gente estava fazendo uns projetos e a gente já tinha conversado com ela e queria fazer uma instalação com ela. Aí a gente nunca se encontrou. Aí a Rita fez uma residência em Barcelona e ela foi também, essa Mary Magic. E aí a Mary Magic estava lá. E aí ela usa, e era bem legal, porque o que ela faz hoje especificamente é pesquisar hormônios e essa coisa de colonização dos corpos, império dos hormônios, é um rolê bem antropológico, e aí ela usa ferramentas de tipo, biomol para expressar esses peptídeos e, enfim, ou precursores de hormônio, e usa isso nas instalações artísticas dela. E tinha uma outra mulher que eu achei também bem interessante, que me lembrou muito a Clarissa, que aparentemente a Clarissa conhece, que ela é artista de formação, e ela usa essas ferramentas de open hardware para fazer projetos com ginecologia autônoma. Então ela é espanhola, ela inclusive já fez alguma coisa aqui na USP, que eu fiquei chocada, ela fez não sei o que na ECA, acho que ela fez uma performance na ECA e deu uma disciplina. E aí ela faz workshops em que ela pega, tipo, ela ensina as mulheres a fazerem, por exemplo, um Papa Nicolau, sei lá, desde a coleta até a coloração, até a construção do microscópio que elas vão usar para fazer a análise do Papa Nicolau. Aí depois ela começou a fazer isso com homens, tipo a análise de líquido prostático, que tem não lembro o que se detecta, que é um preditivo de câncer de próstata. E aí ela ensina a construir o microscópio, ensina a fazer os testes bioquímicos e a coleta e faz tipo tudo nos workshops dela. Era bem interessante também. Tinha uma coisa, peraí. Uma coisa que eu achei engraçada, todo mundo que eu conversava que era chinês e que era das biológicas, eles estavam trampando em empresa de biotech. Todo mundo. Então todo mundo que era chinês, tipo, eu perguntava, eu estudei, sei lá, biomol, eu estudei biocel, aí eu fiz mestrado, agora eu trabalho numa empresa de IPS. Eu trabalho numa empresa que está mexendo com tipo, uns rolês de biotech. E quem estava na universidade fazendo, sei lá, mestrado, doutorado, já tinha nos planos sair para ir para uma empresa fazer alguma coisa com biotech, assim, tipo, todos os chineses, pelo menos. De todas as partes da China ou de algum? Lá em Shenzhen, pelo que eu entendi, a maioria das pessoas vieram de outros lugares da China, ou para estudar ou para trabalhar. Até porque Shenzhen tem tipo 40 anos só, né? Só uma dúvida, o mercado de biologia particularmente é biocel biomol na China ou... Não, acho que não se limita a isso, mas que eu fiquei abismado com o tanto de empresa que tem disso, de genotipagem, a célula IPS,
umas coisas com bioprinting. Tinha Umas do propostas biólogo? Você sabe, Otto? Não, não chega nem perto do chinês. Não chega nem perto. Não, é porque... Mas era engraçado, tipo. E aí Shenzhen tinha gente de todos os lugares da China. E aí, pelo que eu entendi, é isso. Tipo, há, sei lá, 40 anos ele era um povoado. É muito bizarro, eles eram um povoadinho. E aí falaram, vamos transformar isso aqui num centro de tecnologia. E aí a cidade começou a crescer absurdamente. Aí tem uns prédios absurdamente altos. Que eu nunca vi prédios tão altos assim na vida. Então a cidade é muito grande, é tudo muito grande. Tipo, as ruas são todas muito largas, os prédios são todos muito grandes, tem muito metrô, é tudo tipo, muito grande. Mas tem trânsito e tal também? Não. Ou é? Tipo, eu não sei, é porque tem muita bicicleta. Me Eles liguei. usam muita bicicleta. Que louco. O metrô era tipo o CPTM em São Paulo, assim, horário de pico eles premiam, eles eram lata de sardinha. Mas tinha muitas linhas de metrô, porque a cidade também é grande. E as coisas são bem longe, assim, umas das outras, dependendo de onde você vai. E aí tinha metrô para outros lugares da China também, né? Porque é do lado de Hong Kong. Então tinha metrô para Hong Kong e metrô mesmo e trem para outros lugares. Mas a cidade em si é bem bonita, assim, é bem grande, as ruas são muito largas, as calçadas são muito largas. Os prédios são todos muito bonitos, apesar de que é aquela coisa bem internacional, assim, e também é uma cidade muito aberta para o Ocidente. Então a paisagem poderia ser qualquer cidade do Ocidente, assim. Prédios de vidro e prédios corporativos que poderia ser um prédio da Berrini, por exemplo. Só que muito mais alto. Então, mas não fica com uma cara muito diferente de algumas coisas que a gente veria aqui. Mas é porque especificamente é uma cidade bem aberta, assim, acho que outros lugares da China é bem diferente. Mas tem muito estrangeiro ou estudando nas universidades, especificamente em Shenzhen, porque tem a Tsinghua e tem um campus da Universidade de Pequim e tem o MIT da China, que é o Harbin. E aí nas empresas tinha muita gente de outros países também, gente trampando. E muitos chineses que vieram para estudar lá, ou trabalhar, pelo menos que eu tenha conhecido, assim. Que mais? Aí do Brasil tinha o pessoal do Rio Grande do Sul também, da URGS, que é do CTA, Centro de Tecnologia Aberta. Que aparentemente, eu já tinha conhecido eles no GOT do ano passado, são 2 alunos especificamente. Aí ano passado um professor deles, que é professor da engenharia, da URGS, tinha ido também pro GOT, aí esse ano ele tá fazendo um sabático, sei lá. Mas acho que estão organizando o Tecnoex esse ano, o eles pessoal da organizam o URGS, né? Esqueci o nome E aí do eles cara estão, agora. a Marina e o outro menino da URGS estavam lá, eles estão fazendo agora a pós deles com o Open Hardware e tal. Ah, massa. É bem interessante. E eles estão organizando o Tecnoex, que vai ser em Porto Alegre, aparentemente. Ano que vem. Ah, é, cara. Março, abril, não lembro. Parece que março. Março, né? Inclusive, as inscrições fecham dia 7. Agora? Só de Lorena agora. Ah, é? Eles são Massa. bem legais. O pessoal do Rio Grande do Sul é bem bacana. Aí tinha um outro cara que é brasileiro, que é de Ubatuba, e ele trampa com tecnologia, com software mesmo. E aí ele tava lá. E um outro cara que é brasileiro, que é artista, que mora aqui em São Paulo. Pixel. Você conhece ele? Ah, é? Ah, é verdade, ele falou. Ele tava lá também. E o André, que é brasileiro, mas que não mora aqui, que é o cara do Prometheus. De brasileiros, eu acho que eram esse, se eu não me engano. E aí a América Latina tinha o pessoal do Peru, o pessoal da Argentina, o pessoal do México, Equador não tinha ninguém, Bolívia não tinha ninguém. Colômbia? Colômbia tinha uma pessoa, uma ou duas, eu acho, se eu não me engano. Que a gente tá falando. Claro. E o que você apresentou lá, Chile tinha Edu? gente também. Você apresentou a centrífuga de novo? Lá, Eu falei o que a gente vinha fazendo, é que eu já tinha apresentado a centrífuga no outro ano, então eu nem levei nada de muito novo, assim. Eu nem apresentei muita coisa. Eu falei o Bruno me deu uns materiais do hardware livre, eu levei pra apresentar, mas foi basicamente isso. Mais da hora. ouvido do que eu falei. Mas foi muito legal. Não sei se eu posso mais. E o que vem no futuro aí de Open Hardware? Esse CRI, isso aqui é só um outro print desse centro aí de Paris e tal, que inclusive eles têm um branch que eles estão... Não é só hardware, assim, é hardware, Open Hardware em geral, mas todos esses Opens eles estão fazendo coisa, tanto que o time Ele faz do Paris Bettencourt ali, o né? time do Argent que É. fez coisas lá, eu já não lembro, mas eu vi o que eles tinham feito. Mas tinha várias pessoas do Dodge que já participaram ou estavam participando do Agent.
Uma das meninas que eu conheci, inclusive, estava ajudando a organizar o Bio Summit lá do MIT. Era canadense, eu acho. Tinha várias pessoas que apresentaram, que levaram, assim, tinha um canadense e um alemão, tipo, vários deles tinham aberto negócios com Open Hardware. Esse cara do Canadá, ele fez, sei lá, mestrado e doutorado com microfluídica, aí ele saiu e abriu essa empresa dele, que ele faz ferramentas de microfluídica. Não tem nada de microfluídica, só sei que ele faz coisas open e vende. Aí o outro cara era da Alemanha, ele é físico, ele também fez mestrado e doutorado, já não lembro com o quê, e aí ele abriu uma empresa open, com Open Hardware para fornecer essas ferramentas para pesquisadores que trabalhavam com aquilo. Uma coisa bem física, assim, mas com tudo quase no Open Hardware. Então tinha bastante gente que saiu da academia, abriu seus negócios usando Open Hardware e que estava lá também. Assim. Mas especificamente, aí nesse caso já era gente da América do Norte e da Europa, né? Que o pessoal da América Latina e África era sempre essa coisa mais underground, do tipo, eu tenho um problema para resolver e eu só estou tentando resolver o problema, ainda não abri um negócio e estou tipo, vendendo essa ferramenta. Era mais dar jeito de fazer suas coisas mesmo. Só uma dúvida, parece que é uma sensibilidade maior que os países da África e propriamente da América Latina têm para resolver problemas sociais do que propriamente... se fala. Acho que é quase necessidade. Porque eu vejo muita sensibilidade, pelo menos um pouco dos projetos do Leiden, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, não tem essa mesma sensibilidade. Mas que mais? Não sei, tem várias coisas que agora eu não tô lembrando. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Tipo, tinha muito mais iniciativas e muito mais organizações. Assim. Aí é legal que o site do GOSH reuniu tudo isso. Daí, eventualmente, você precisa do contato de alguém, sei lá, não sei da onde. Fica tipo um repositório, dá né? pra pegar tanto no repositório quanto na lista de participantes mesmo. Assim. Aí, e que eu acho que é a principal coisa que você leva do GOSH, que é esse networking. Assim. E juntar as pessoas. Fizeram um grupão Não, porque na Tem China meme? tem WhatsApp, na China tem WeChat. Verdade. Nossa, no ar a gente tinha vários times da China que falaram, a gente fez uma página no WeChat É que o aqui. WeChat não é só conversa, né? É bizarro. Você faz com o ar, só que você faz pagamento e faz posts, e é tipo Facebook e é tipo Twitter também. Lava sua roupa, Tudo assim. faz a É comida. engraçado. O que os chineses comentam sobre Comem. Acho que foi antes, eu tava falando que o cara, o Dr. Haley era tipo PI do time do Aiden e tal, né? Tava tendo esse caô assim. Pô, eu vi essa fita também. O cara desapareceu? Caramba, né? Caceta. Como isso pode acontecer? Nossa, maluco. Mas Edu, o que vai acontecer no futuro aí de que tinha lá de coisa foda, Você vai continuar em contato com essa galera, com a galera do Rádio Livre? E todo mundo tava alinhado, a ideia era, vamos fortalecer a comunidade do Open Hardware, a proposta do roadmap é deixar isso acessível para o máximo possível até 2025. Tipo, em teoria, queriam que todo mundo tivesse acesso a isso em 2025. E aí, só que aí o ponto é como fazer, e aí vem 1000 estratégias, aí tem que pensar no background de cada um. Pelo que eu entendi, a ideia é continuar essa coisa de comunidade, que eles acreditam que é muito importante manter esse senso de comunidade. Então, só de se encontrar fisicamente e gerar coisas dessa experiência, eles já acham que é uma vantagem, já é um resultado bom. Mas ano que vem, pelo que eu entendi, por exemplo, eles não vão fazer um GOSH global. Eles querem fazer, tipo, regional, em cada continente. Tipo Roche. Tipo, Sabe se a galera Tipo, do se bem que Rádio já rolou, esse ano já rolou o tipo, OSH da África. Oh my god. Então, que foi engano, inclusive. E que eu queria ter ido, mas não tinha dinheiro. Ganache. Mas aí a ideia deles para 2019 é Ganache. fazer encontros presenciais regionais e voltar em 2020 com um encontro global, mas que essa comunidade continue ativa, tipo, gerando documentos e coisas que fortaleçam. Porque tem pessoas com demandas muito específicas, então, pelo que entendi, o esquema do GOSH é mais uma coisa do tipo, tô com esse problema relativo ao Open Hardware, ou de ordem técnica ou burocrática, por exemplo. Não sei como resolver.
E aí o pessoal ajuda e fala, ó, vamos dar aqui um respaldo enquanto organização, pra ver se você consegue dinheiro, pra ver se você consegue estrutura, pra ver se você consegue reagente, sei lá. E aí fica essa coisa de meio que tentando ajudar um ao outro, assim. E como é que tá na parte assim, de documentação de comparação com equipamentos que você tem que são tipo não são open hardware, são que você usa normalmente no laboratório? Se tem tipo assim, trabalhos que fazem esse tipo de medição e comparam os dois? O pessoal, o que muita gente do GOSH falou sobre que eles querem é justamente compilar esse tipo de informação comparativa com o que tem no mercado mesmo. Tinha alguns exemplos que as pessoas com seus respectivos projetos faziam essa comparação. Então, tipo, eu fiz um microscópio igual o cara lá da Inglaterra, que eu sempre lembro desse exemplo. De fluorescência tem isso, isso, isso. E aí ele fazia, até porque ele publicou um paper, né? Mas aí ele comparava com o microscópio da ZAI, sei lá, que ele usava no laboratório. Mas eu não sei se tem um repositório com todas essas informações. Eles tentam compilar isso no fórum que tem do GOSH, né? Então, uma das propostas era juntar cada vez mais informação, mas acho que ainda é carente, a gente não tem muita comparação. Mas os organizadores do GOSH, rapidinho, eles fizeram, não sei se foi ano passado que eles lançaram, um Journal of Open Hardware Science. Não lembro qual que é a editora, mas eles fizeram um journal. E agora eles estão chamando gente, acho que quase todos os editores desse journal tem a ver, são professores acadêmicos, mas estão na organização do GOSH. Acho que é na PLOS tem isso, né? Tipo... Que eles estão tentando usar, assim, pra dar essa credibilidade. Enfim. E aí uma das coisas que eles pedem é essa comparação com o que tem no mercado quando você for publicar, tipo, o que você fez de Open Hardware. Acho que inclusive nos slides anteriores seus tinha falando tipo, que a PLOS tem esse Open Hard Science Hardware Slide. É revisor de uma coisa assim da PLOS. Ele PLOS Channel Open Source Toolkit, isso aí. Esse André Maia Chagas, ele veio de onde? Onde surgiu? Olha, eu conheci Andrés. ele no passado. Foi Jesus Maia Cristo aí, Chagas. surgiu. Eu não sei, eu conheci ele no passado no Chile, e aí eu tinha levado um rolê que a gente tinha feito no AIG. Aí ele viu USP escrito, aí ele veio falar comigo. Ele falou, eu também estudei na USP. Eu falei, que é? É? Falei, Aí ele estudou no IB há muito tempo, Do IB? é biólogo. Nossa. Muito tempo, aí ele foi pra Alemanha fazer mestrado, tipo, com bolsa de lá. E aí ele ficou lá no mestrado, e aí ele começou o doutorado, tudo em neurociência, acho que era em Heidelberg, se eu não me engano. E ficou lá. E aí, eu sei que ele nunca acabou esse doutorado, deu uma treta, tá lá, aí ele ficou lá. E aí ele começou a mexer com esses rolês de open hardware lá na universidade que ele tava. E aí ele começou a fazer umas contas com o pessoal da África, aí ele criou esse Prometheus junto com essa Karen, que também fazia doutorado, né, pelo que ele me contou, e agora ele mexe só com isso. A ONU, de alguma maneira, não teria interesse nesse tipo de projeto, porque, por exemplo, com democratização da própria tecnologia, por exemplo, a ONU, a Unesco, será que não valeria a pena uma parceria com eles nesse sentido? Será que eles estão mais preocupados com a ascensão de governos totalitários? Talvez. Não, mas pensa um pouco, de alguma maneira, tecnologia é importante para ter democracia. Uma das formas da gente ter muita democracia é ter tecnologia. Porque a gente, e principalmente, conseguir utilizar essa tecnologia como forma de expressar sua opinião, ou expressão. Se isso não acontece... É que eu acho que tem essa onda conservadora, inclusive em questão tecnológica. Então, às vezes, se manter neutro ou algo do tipo possa ser uma estratégia da ONU, não sei. Não, é verdade, eu nunca pensei em associar, tipo, que essas coisas assim, meio grassroots, meio Pode gravar. se associarem a grandes organizações.